o quanto é importante, caríssimos, que cada um de vocês estejam nos seus devidos lugares em consciência e presença, rogando todos os dias, ao entregar o seu corpo ao descanso natural, em que vocês libertam o seu espírito para as viagens e jornadas necessárias, para que o seu espírito siga no resplandecente das escolas espirituais, nas jornadas a serem trabalhadores em diversas colônias momentaneamente ali colocadas, enquanto você está repousando o seu corpo físico, permitindo e integrando cada vez mais o seu espírito ao todo maior resplandecente e necessário da sua força e do seu fortalecimento em sabedoria. Cada vez mais a corte espiritual, diante dos conselhos que são reunidos de representantes das mais diversas formas intergalácticas e das mais diversas formas conscienciais e espirituais por meio dos seus mestres, mestras, formas inanonimadas diante da manifestação e pulverização do bem e da paz. O quanto é importante resplandecer que a unicidade, não colocando cada vez em prova a separatividade, caríssimos, dos homens versus as mulheres. Caríssimos, sejam mais do que os seus corpos físicos, sejam além dos seus corpos temporários, sejam além das suas vestes temporárias. Ao você lutar pelo planeta, não lute somente em prol de um ou de outro, mas lute em prol de todos os habitantes planetários. Felizes daqueles seres humanos em experiência humana que resplandecem que todos os seres aqui manifestados em processo encarnatório são dignos de respeito e resplandecente das mãos unidas para o bem maior manifestado. Bem-aventurados todas aquelas pessoas que se reconhecem como seres humanos em experiência humana, retirando cada vez maior a ilusão da separatividade de uns contra os outros, grupos contra outros e assim sucessivamente. O quanto é importante observar todas as mensagens espirituais, todos os relampejos que a corte espiritual vem colocando a este planeta antes de Cristo e depois de Cristo. Já se passaram mais de 2000 anos dentro do calendário de vocês, e o quanto é importante vocês quebrarem a rede reencarnatória, a repetição de equívocos, de erros, mudando-se apenas os personagens em vestes, mas estando as mesmas pessoas amarradas, entrelaçadas. O quanto é importante observar os mestres e as mestras que aparecem para cada um de vocês. Quanto mais vocês reconhecem que as dificuldades sim existem dentro da trajetória, e quanto mais você percebe que a espiritualidade está fazendo todos os filtros necessários, colocando as pessoas necessárias na sua vida, os professores e as professoras que você precisa, para que você entenda cada vez mais o que é estar imerso em sua consciência, rogando cada vez mais o ato da oração como um reflexo de conexão direta, para amplificar uma pequenina palavra, a palavra que se chama fé. A palavra fé, tão pequenina, mas ao mesmo tempo tão grandiosa, tão gigante e tão necessária para que vocês amplifiquem o ato de existir dentro deste planeta. Quanto mais, caríssimos, vocês internalizam a palavra fé, a fé é uma força que impulsiona toda a sua jornada, desde que você esteja em presença naquilo que você se propõe. Não se acostume em ficar sentado na cadeira, aguardando e visualizando a vida passar, permitindo que outras pessoas entendam do que seja a felicidade em plenitude encarnatória e você achando que não é merecedor, merecedora,
que talvez o resplandecer da aurora espiritual não seja para você, caríssimo. O Sol brilha todos os dias a este planeta. Dentro da rotação, brilha todos os dias a este planeta. E assim permitindo a rotação e a translação dentro deste planeta, fomentando os dias, fomentando os meses, fomentando o avançar dos calendários assim colocados a este planeta, vibrando ao redor de uma estrela dessa galáxia, entendida como a estrela central, o Sol, a força ainda mais sublime. Talvez seja uma forma de Deus aquecer todos os dias a sua jornada, de Deus se mostrar presente em aquecimento ao seu coração, que muitas vezes está em um movimento gélido, de descrédito, principalmente para com os outros seres humanos, querendo desacreditar na potencialidade, na veracidade das pessoas, assim que cruzam o seu caminho. E então, de forma inteligente, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, coloca a Lua, essa estrela, por meio de um satélite natural, fomentando o resplandecer como um grande espelho, assim como a Lua é, para que os seus olhos possam enxergar, assim, em uma larga escala da iluminação, o seu lado sombra, aquilo em que, ao entardecer, ao anoitecer, você aguça outras sensações e manifestações de percepções. Se perceba durante o dia em que o Sol está e se perceba à noite. As duas forças que estão irradiadas em uma larga frequência maior aqui neste planeta, e perceba a mutação em que você é durante o Sol e a mutação em que você é durante a Lua. Essas duas formas e forças interferindo em atos convidativos ao seu amadurecimento contínuo, ao seu amadurecimento libertador, ao seu amadurecimento livre, ao seu amadurecimento de vivenciar uma era de consciência. Felizes daquelas pessoas que sabem bem acolher a liberdade, não se perdendo dentro dela. A liberdade precisa de disciplina, a liberdade precisa de planejamento. Caso contrário, fica transformada em libertinagem, em manifestação corrupta dentro daquilo que nasceu em grandiosidade da luz, que é a liberdade da vivência dentro deste planeta, resplandecente no estandarte do livre-arbítrio, naquilo que você escolhe, as suas escolhas mostrando a sua jornada. Esta é a grande dádiva, este é o grande presente de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, a todos os habitantes dentro deste planeta. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio manifesta suas escolhas diárias. Todos os dias você precisa escolher você. Todos os dias você vai escolhendo você. Ao acordar, ao levantar, ao comer, ao gerir as suas necessidades naturais físicas e espirituais. Tudo é um ato de escolha consigo. E aquelas pessoas que vão se perdendo ao longo da jornada, aquelas pessoas que vão se desacreditando ao longo da jornada, vão perdendo o brilho nos olhos, tornando o olhar opaco, deixando a sua alma em flagelos, em pedaços, durante o percurso, durante o caminho, perdendo-se dentro da própria pessoa. O quanto talvez é muito mais desafiador reerguer-se na perspectiva de reencontrar os pedaços de alma deixados pelo caminho. Bem-aventurados a todas as pessoas
que resplandece então o caminho de retorno para buscar-se quantas vezes sejam necessárias, para buscar-se em manifestação maior todos os dias, dentro deste grande tabuleiro que era estar na vida encarnatória, avançando algumas casas, retornando algumas outras, permanecendo na mesma casa, como um grande tabuleiro em que você precisa ter o ordenamento da inteligência e da sabedoria para saber, diante das escolhas, quais decisões a serem tomadas. Vocês, caríssimos, decidiram estar aqui no planeta Terra. Vocês escolheram os pais, a família, os entrelaçamentos que porventura tenham gerado descendentes. Vocês escolheram a sua irmandade espiritual. Bem-aventurados aquelas pessoas que se reconhecem no aconchego da sua irmandade espiritual, reconhecendo-se em casa. Quem é de casa se sente em casa. O sentir-se em casa resplandece um conforto, mas jamais um ato de desleixo, desleixar-se para os atos, palavras e comportamentos a serem sempre vigiados, amadurecidos e elevados todos os dias. O fato de você talvez ter a sensação que encontrou o seu aconchego dentro de uma comuna espiritual não tira de você a disciplina e a vigilância. Quanto mais se sobe a montanha, mais vai se iluminando o espírito e, consequentemente, lançando focos de luz nas suas sombras. Então, caríssimos, para neutralizar os percursos de maldade dentro deste planeta, há de ser oportuno cada vez maior a subida de um número elevado de pessoas em experiência cada vez mais humana dentro deste planeta, reconhecendo-se em sua potencialidade, reconhecendo-se em suas fagulhas divinas, reconhecendo-se em seus preconceitos, reconhecendo-se em seus medos, reconhecendo-se nos seus atos violentos, principalmente nos atos violentos que saem pelas palavras. Muitas vezes as palavras representam os atos mais violentos que os seres em experiência humana podem lançar em direção ao outro. Obviamente, não desabonando os atos de agressões físicas, mas diante das palavras, dos rogativos, das pragas lançadas, faladas muitas vezes de forma impensada, no fluxo e no calor das emoções, mas o quanto é importante estar alinhado com a sua espiritualidade, com a sua fortaleza, da sua guiança, para que você compreenda cada vez mais, não porque o outro está dizendo para você, mas porque faz sentido para você tudo aquilo que você está vivenciando. Vivenciar exige sentir. Vivenciar exige internalizar. Vivenciar exige cada vez mais observar que ao partir de dentro para fora, esse partir precisa estar vigilante, atento, cada vez mais amoroso consigo. Estar em um amor próprio, não em forma de plenitude e da perfeição, mas estar em um amor próprio, verificando o que efetivamente vale a pena dentro dessa jornada em experiência humana. Caríssimos, essa jornada é muito rápida, muito breve para vocês. Não percam tempo em coisas que fazem com que vocês corrompam as suas escolhas. Busque aquilo cada vez maior que conecta o seu coração. Busque cada vez mais aquilo que conecta ao seu espírito. Não meça esforços para conectar e fortalecer cada vez mais o seu espírito, pois é isto que vocês levarão não somente com seus próprios espíritos,
mas é isto que poderá romper o seu ciclo reencarnatório que te aprisiona a este planeta. Não mece esforços em ter condutas morais e éticas cada vez maiores, mas não condutas morais e éticas somente em alguns lugares, mas que as condutas morais e éticas estejam contigo em todos os lugares por quais você transitar. Que você seja a mesma pessoa na sua jornada da sua casa, no seu trabalho. E quando você amadurecer, que o amadurecimento seja compreendido em exemplificação em todos os ambientes também. Não se furte em ser você, nos seus comportamentos naturais. Se a sua essência é inquieta, não se desabone. Não queira esconder a sua inquietude. O planeta Terra precisa de pessoas calmas, precisa de pessoas inquietas, precisa de pessoas mais ativas e de pessoas que estejam mais comprometidas em trabalhar com outras formas de habilidades colaborativas. Não se desabone, caríssimos. Cada vez mais que você se desabona, colocando como verdadeiros chicotes, aprisionando-os com chicotadas, por sua culpa, sua extrema culpa diante de tantas coisas. Caríssimos, libertem-se. Vocês nasceram do amor.